Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Outra coisa que é segurança, meus irmãos. É claro, irmãos, que nós, Salomão não está dizendo que nós temos de andar então totalmente despreocupado, sem estar vigilante, não é isso. Aqui está dizendo só que nós não podemos colocar em alguma coisa humana a nossa segurança. Você tem de fazer a sua parte, né? Você tem de fazer a sua parte. E qual é a sua parte? A sua parte é se cuidar, é se vigiar, mas é entender, irmãos, que a nossa segurança mesmo, a nossa segurança, e eu falo aqui não só segurança, né, de ladrões, segurança mesmo, a segurança que eu digo é estar vivo aqui hoje, a segurança da vida que nós temos aqui hoje, ela está somente nas mãos do Senhor, meus irmãos. E o grande exemplo disso é Davi. Os irmãos sabem que Davi, ele tinha um grande exército com ele. E que exército Davi tinha? Davi tinha, meus irmãos, 600 homens com eles, antes de ser rei, ele já tinha 600 homens com ele, e eram pessoas muito fortes, eram pessoas valorosas, na verdade, mas sempre Davi deixa claro que ele depositava em Deus a confiança da sua segurança. Por diversas vezes, todas as guerras que Davi ia, ele fazia questão de consultar o Senhor, ele pedia para trazer a estola sacerdotal, ele pedia para ir até um profeta, para saber se deveria ir naquela guerra ou não, sempre ele fazia isso. Eu me lembro que certa ocasião, Josué está lá atrás, ele olhou um povo, que era o povo de Ai, ele viu aquele povo, achou um povo bem aquém, né, da sua força física, bem aquém deles, e disse: não, para aquele povo ali, poucos soldados é suficiente. Mandou os soldados para lá, e eles voltaram envergonhados de lá, meus irmãos. Mas depois descobriu-se que Josué, ele não orou ao Senhor para aquela guerra, irmãos. Então, nós precisamos sempre de entender que a nossa segurança, ela está nas mãos de Deus. São coisas que nós preocupamos: a construção, a edificação da casa e a segurança, ela está nas mãos do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então Deus é o edificador, Deus é o nosso vigilante. Inútil vos será levantar de madrugada, versículo 2, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Outra coisa importante aqui ele está dizendo: levantar de madrugada e repousar à tarde. Irmãos, aqui está falando sobre o quê? Levantar de madrugada está falando de alguém que começa a trabalhar muito cedo e para de trabalhar o quê? Muito tarde, né? Ele está falando de alguém que começa a trabalhar muito cedo, de madrugada, e ele vai só, não sei, se fosse nos nossos dias, é como se alguém fizesse uma escala dupla de trabalho. É como se alguém trabalhasse em um horário, depois trabalhasse em outro turno também, e a pessoa desse um pequeno tempo para descansar à noite. Salomão, irmãos, em momento algum ele está aqui questionando a questão do trabalho. Não é isso, ele não está questionando a questão do trabalho. Até mesmo porque Salomão, ele escreve muito sobre trabalho no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele fala para o preguiçoso ir ter com a formiga. No livro de Provérbios, ele encomenda para o preguiçoso olhar para a formiga, como a formiga trabalha. Então, ele não está questionando isso. Mas o que Salomão, que é o autor disso aqui, está questionando, é as pessoas que, às vezes, acham que o trabalho vai proporcionar a ela um descanso, e às vezes não proporciona. A Bíblia está dizendo aqui: pois o sono o Senhor dá aos seus amados. O que é isso, irmãos? Que o Senhor dá o sono aos seus amados. E ninguém melhor do que Salomão para explicar isso, porque Salomão foi durante a sua noite, enquanto ele dormia, em que ele teve sonhos.
Teve sonhos, e quando Salomão estava dormindo, ele teve um sonho, e no sonho Deus apareceu para ele e falou bem assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão poderia pedir riqueza, Salomão poderia pedir a vida dos seus inimigos, mas Salomão foi lá e pediu uma coisa: Senhor, eu sou novo, e eu estou pegando o trono de Davi, meu pai, que foi o homem que desenvolveu um excelente trabalho aqui em Judá. Então eu quero sabedoria para guiar este povo. Então, enquanto Salomão dormia, o Senhor apareceu para ele. Aqui, meus irmãos, está dizendo que o repouso verdadeiro, né? O repouso verdadeiro, e às vezes nós comemos, às vezes algumas pessoas estão comendo o pão de dores, mas o repouso verdadeiro, irmãos, quem dá é o servo que confia no Senhor. É o sono verdadeiro, meus irmãos. Isso aqui na realidade está trazendo uma palavra para nós, até mesmo com relação à ansiedade, porque existem muitas coisas que roubam o nosso sono, e esse Salmos 127, ele vem talvez reforçando o Salmo 4, né, que vai falar sobre isso. E só que no caso ali foi Davi que escreveu o Salmo 4, e aqui está falando que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, irmãos, quando nós olhamos para esses dois versículos, o que nós aprendemos, né? O que é a vida? A vida, ela, como diz o apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, né? É um vapor, que hoje existe e amanhã não existe. E Deus tem estabelecido um padrão para todos nós que estamos aqui. Deus tem estabelecido um padrão para que nós vivamos aqui na terra. A nossa vida aqui na terra, meus irmãos, por que você está aqui na terra? Você está aqui na terra, Deus permitiu que você viesse, para que você glorificasse e exaltasse Ele com a sua obra, com sua vida, com seus afazeres. Foi para isso. Esse é o objetivo nosso. Qual é o fim do homem aqui na terra? Qual é o fim, qual é o objetivo final do ser humano? Para que Deus fez o ser humano? Para que Deus fez, vamos pensar em Adão e Eva lá no princípio. Qual